Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindas, bem-vindos a mais uma mesa. Jeremoabo. Eu queria dar só um recado antes de apresentar. Quando acabar aqui, a Flip estreia esse ano um novo módulo de artes visuais chamado Terra Nova, e a gente vai ter essa inauguração aqui na ponte, que atravessa para o outro lado do rio, uma intervenção urbana da Laura Vince, então, que chama No Ar. Então, eu queria convidar vocês a passarem por lá depois, quando acabar aqui. Além disso, queria fazer um agradecimento à Acción Cultural Espanhola e agradecer demais aos convidados, convidada a Karina Sainz-Borgo, ao Miguel Del Castilho, e eles vão ser mediados pelo Guilherme Freitas, que é editor assistente da revista Serrote. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos. Bem-vindos. Como vocês sabem, nessa Flip, cada mesa ganhou o nome de um lugar ou de um símbolo do universo de Os Sertões, do Euclides da Cunha, o nosso autor homenageado esse ano. E coube à nossa mesa o título Jeremoabo. Jeremoabo é uma cidadezinha no interior da Bahia, lá no sertão, onde nasceu um personagem central da Guerra de Canudos, o Cícero Dantas Martins, mais conhecido como o Barão de Jeremoabo. Ele era o patriarca da família, era o maior senhor de terras do sertão no seu tempo e também um dos mais ferozes adversários do Antônio Conselheiro e do povo de Canudos. Para acabar com eles, o Barão de Jeremoabo mobilizou todas as forças que estavam ao seu alcance, o governo, o exército, a igreja. Por isso, na cosmogonia de Canudos, que rege a Flip desse ano, Jeremoabo é um nome que evoca o poder e a sombra que o poder lança sobre as vidas dos indivíduos, de todos nós. E é a sombra de diferentes tipos de poder que se movem os protagonistas dos dois romances que são o tema da nossa conversa de hoje. Noite em Caracas, da Karina Sainz-Borgo, lançado pela Intrínseca em tradução da Lívia de Orsola, e Cancún, do Miguel Del Castilho, publicado pela Companhia das Letras. A Karina Sainz-Borgo nasceu em 1982, em Caracas, e vive em Madrid desde 2006, onde ela trabalha como jornalista especializada em cultura. Noite em Caracas é o primeiro romance dela, saiu no começo do ano na Espanha e já teve os direitos de tradução negociados em mais de 20 países. E o livro deve muito à experiência dela de trânsito e ao desencanto da Karina com o seu país natal. A protagonista se chama Adelaida Falcón. É uma mulher que, depois da morte da mãe, se vê tragada pelo caos de uma Venezuela em colapso social e procura desesperadamente uma saída do país. E nesse percurso, a Adelaida se confronta, por um lado, com as memórias afetivas de um país que ela já considera perdido, e por outro, com um poder autoritário e invasivo que parece degradar cada aspecto da vida, da alimentação à saúde, da segurança ao trabalho, da confiança nas instituições até as relações entre os vizinhos. Miguel Del Castilho nasceu em 1987, no Rio de Janeiro, vive em São Paulo. Foi editor, é tradutor e curador da Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles. Cancún é o segundo livro dele. O primeiro foi o volume de contos Restinga, que ele lançou em 2015, depois de ser incluído na antologia da revista Granta, dedicada aos melhores jovens escritores brasileiros. O protagonista de Cancún é o Joel, que aparece para a gente em dois momentos bem diferentes da vida dele. Primeiro, como um adolescente tímido, dividido entre a descoberta da sexualidade e os conflitos familiares, que encontra refúgio em um grupo jovem de uma igreja evangélica. E anos mais tarde, ele reaparece como um adulto, que precisa lidar, ao mesmo tempo, com a morte do pai e com a descoberta de que vai ter o seu primeiro filho. Por isso, ele se lança numa investigação sobre o seu passado, que o leva do Rio de Janeiro a Cancún, onde o pai viveu. E essa busca revela para ele e para nós uma série de fissuras na relação desse personagem com a família, a masculinidade, a religião. Noite em Caracas e Cancún são dois livros muito distintos,
quase tão distantes quanto Caracas e Cancún, mas compartilham características marcantes e também são instigantes em suas diferenças. São duas narrativas movidas pelo luto, sobre personagens jovens que chegam à maturidade na virada do século XXI e têm suas vidas atravessadas pela realidade política e social da Venezuela e do Brasil, do seu tempo, do nosso tempo. Por isso, para começar a nossa conversa, eu queria perguntar a vocês sobre o papel do luto nos romances de vocês. O luto é o ponto de partida dos dois livros. Então, Karina, em Noite em Caracas, a narrativa começa com a morte da mãe da protagonista. São duas mulheres que têm uma relação muito profunda. E as dificuldades que a filha tem para enterrar a mãe, para viver o luto por essa perda na Venezuela caótica em que ela vive, já dá o tom da narrativa que vem a seguir. É como se a perda da mãe significasse também a perda de um país. Eu queria saber por que você decidiu começar esse romance com essa cena da perda da mãe. Primeiro, muito obrigado à Flip pelo convite. Faz parte da minha memória. De outra maneira, essa visita é parte da costa onde a Noite em Caracas ocorre. A cena e também as pessoas que fez possível estar aqui, Intrínseca. É uma morte que começa com um episódio na biografia da personagem, mas é uma morte alegórica e política. Quando alguém diz, porque ela diz que você pertence ao lugar onde os mortos são enterrados, mas ela não consegue enterrar a mãe porque tem medo de que os ossos serão roubados, tudo será roubado. Ela perde a casa, ela perde as memórias, perde tudo que é importante na vida. E para poder sobreviver nesse lugar, ela tem que eliminar sua própria identidade, seu próprio nome. E nesse aspecto que a relação, ou seja, o luto faz referência a essa relação e tem a ver com a fundação básica da relação primeira entre homens e mulheres. Sempre entendi que a relação entre mães e pais, e a mãe e o filho, é uma relação de uma ordem. E quando Adelaide, a mãe dela, morre, ela é uma mulher muito letrada, de classe média. É o fim. E ela descobre que é o fim da sociedade. E é um dos muitos outros temas. Então, morte e luto são um tema essencial, porque a morte é o tema onipresente. Eu queria, no livro, de sublinhar e entrar nessa relação onde as sociedades que são regidas por ditaduras e poder que devora a sociedade, eu acho que não há melhor definição disso do que o poder de devorar os indivíduos. Eu não apresento isso nesse sentido, porque Venezuela e Caracas, eu menciono várias vezes apenas um fantasma, um terreno fantasmagórico que foi destruído por esse poder devorador. E nós começamos o romance com o enterro da mãe. Quando chegamos ao cemitério, a cova com duas fossas já estava aberta, uma para ela, outra para mim. Minha mãe tinha comprado o lote anos antes. Olhando para aquele buraco de argila, pensei que talvez uma frase de Juan Gabriel Vázquez que li uma vez. Pertencemos ao lugar onde estão enterrados nossos mortos. Ao observar o gramado ao redor da sepultura, entendi que meu único morto me atava a uma terra que expulsava os seus, com a mesma força com a qual os devorava. Aquela não era uma nação, era uma trituradora. Os funcionários tiraram a minha mãe do Ford Zephyr e acomodaram em sua sepultura, usando uma roldana com umas correias velhas, cheias de rebites. Ao menos não aconteceria o mesmo que aconteceu a Consuela, minha avó. Eu era muito pequena, mas ainda me lembro. Foi no Ocumare. Fazia calor, um calor mais úmido e salgado do que essa tarde sem mar.
Minha língua estava em carne viva por conta dos cafés aguarapados e me distraía mordiscando as papilas abrasadas por aquela beberagem que minhas tias me obrigavam a tomar entre uma Ave Maria e outra. Os coveiros da tizazinha baixavam o caixão da avó Consuelo com 2 cordas de sisal desfiadas. Pareciam com essas, mas eram mais finas. A arca deslizou de modo desigual e, com a batida, se abriu como um pistache. A avó dura chocou-se contra o vidro. Então o cortejo passou de repouso ao grito. 2 jovens tentaram endireitá-la e fechar o caixão e seguir adiante, mas tudo se complicou. As minhas tias davam volta ao redor da cova, levando as mãos à cabeça e recitando toda a cúpula da Igreja Católica. São Pedro, São Paulo, Virgem Maria Santíssima, Virgem Puríssima, Rainha dos Anjos, Rainha Patriarcas, Rainha dos Profetas, Rainha dos Apóstolos, Rainha das Mártires, Rainha dos Confessores, Rainha da Virgem, rogai por nós. A minha avó, uma mulher sem ternura, em cujos pés da sepultura algum engraçadinho acabou plantando em um pé de pimenta, morreu na cama, chamando por suas 8 irmãs mortas. 8 mulheres vestidas de preto. Ela as viu ao lado do mosqueteiro, sob o qual ela afundava enquanto dava suas últimas ordens. Ao menos foi isso que minha mãe me contou. Mamãe, ao contrário, não dispunha de uma corte de parentes a quem mandar sentada em um trono, envolta por entre almofadões e as carradeiras. Só tinha a mim. Um padre incapaz de usar o DQ corretamente recitou de cor um missal pela alma de Adelaide Falcon, minha mãe. Os funcionários jogaram pás cheias de argila misturada com pedras e selaram a cova com uma placa de cimento, aquele entrepiso que nos separaria até que voltássemos a juntar sob a terra de uma cidade onde está mesmo as flores roubadas. Virei-me, despedi-me do padre e dos funcionários com um aceno. Um deles, um moreno magro, com os olhos de cobra, sugeriu que eu me apressasse. Aquele dia da semana já tinham acontecido assaltos à mão armada entre os 3 enterros, e a senhora não vai querer passar por um susto desse, disse ele, olhando para minhas pernas. Eu não sabia se era um conselho ou uma ameaça. Eu fazia menção de subir ao Ford Zephyr, mas a todo momento desistia. Não podia deixá-la ali. Não podia ir embora pensando que em pouco tempo algum ladrão abriria a sepultura da minha mãe para roubar os seus óculos, ou sapatos, ou os ossos, que estavam em alta naqueles dias em que a bruxaria tinha se tornado a religião oficial do país. País sem dente, que degola galinhas. Nesse instante, pela primeira vez em meses, eu chorei com o corpo todo, com espasmos de medo e de dor. Chorava por ela, por mim, pela única coisa que tínhamos sido. Por aquele lugar sem lei, eu chorei. Chorava por mim, por ela, por aquele lugar sem lei. E ela seguiria sem se ver. Eu pensava no corpo dela, sepultada na terra, que nunca teria paz. Quando eu me sentei ao lado do motorista, eu não queria morrer. Eu já estava morta. O lote ficava muito distante da saída do cemitério. Para voltar para a estrada principal, era preciso pegar um atalho, que parecia um caminho de cabras. Curvas, pedregulhos, trilhas sem poda, aterros sem cancelas. O Ford Zephyr descia agora pelo mesmo caminho pelo qual antes tínhamos subido. O motorista virava bruscamente o volante a cada curva. Apagada, desconectada de mim mesma, eu já não dava importância a mais nada, que morrêssemos ou não. Por fim, ele reduziu a marcha e se inclinou sobre o volante, sujo e gorduroso. « Mas que porra é essa? » disse com a mandíbula desencaixada. O obstáculo se desdobrou diante de nós, feito uma avalanche, uma caravana de motocicletas. Eram 20 ou 30, todas estacionadas no meio da via, interrompendo a passagem em ambos os sentidos. Os condutores vestiam camisetas vermelhas que a administração pública tinha distribuído nos primeiros anos de governo. Era o uniforme dos motoqueiros da pátria, uma infantaria com a qual a Revolução varria qualquer protesto contra o comandante-presidente. Assim chamavam o líder dos revolucionários depois da 4ª vitória eleitoral, e que com o tempo expandiu nos seus territórios competências e objetivos. Qualquer um que caísse em suas mãos se tornava uma vítima. De quê? Isso dependia do dia e da patrulha. Karina, você deixou a Venezuela. Como foi para você a sensação de deixar o seu país? E como você se sente em relação a ele hoje, mais de 10 anos depois dessa saída? Às vezes eu digo que nunca saí, porque minha cabeça permanece lá. Mas sim, eu saí sim. Em um processo que saí
fui desenraizada, já não pertenço a lugar nenhum. Você não reconhece o lugar onde você pertence e vai piorando. O que nós falamos seria noite em Caracas, essa sensação da Venezuela, minha pátria, onde nasci, onde se localiza essa história, ou seja, Venezuela democrática dos anos 40, 50 e 60 era um país de imigrantes europeus e espanhóis. Construímos um país que era nosso e, de repente, 2 gerações depois, os netos dessa primeira geração de imigrantes que construíram um país que queria ser moderno, mudou outras circunstâncias que aquelas gerações europeias. Agora, o país expulsa seus netos, uma ameaça que persegue as pessoas expresso em perseguições. O desenraizamento dessa geração, a ansiedade e o medo de estar faz sentir culpado. Você se sente culpado porque a linguagem expulsa você, porque nós dizemos que a primeira morte é a morte da linguagem. Quando começamos o romance, dizem que a primeira morte é a morte da língua, onde a sociedade passa por esse tipo de processos, onde você vive numa ditadura totalitária, você perde primeiro essas palavras, a língua cheia de ideologia, essa sensação de ser estranho no seu próprio país, no seu próprio lugar, realmente é terrível. Faz sentir tão ansioso com o tempo, porque não é que você não reconhece o seu país, você não reconhece seus amigos, porque aqueles permanecem, passam por um processo de resistência que é diferente do processo daquele de nós que saímos. É por isso que tem Borges que escreve: eles me empurraram para o esquecimento. Eu diria, a minha biografia que coloquei nas mãos de Adelaide. Do Joel lança esse personagem numa investigação que não é tanto sobre o país, mas é sobre o seu entorno mais próximo, a família, o passado nebuloso desse pai e a própria identidade do Joel. Para o seu personagem, o que a perda significa? Eu acho que... Boa noite, primeiro. Estão me ouvindo? Boa noite, obrigado pela presença de vocês. Fernando, obrigado pelo convite. No caso do meu livro, o luto, que eu acho que é como acontece muito na nossa vida, ele é um momento que você para de ter a possibilidade de um futuro com essa pessoa que você está vivendo o luto, né? Então, não existe mais futuro. Então, resta você olhar para trás, assim, para o que aconteceu atrás. Assim. Então, é um momento que você começa a entrar em contato com a sua memória dessa pessoa, com as histórias que te contaram sobre ela, e isso, inevitavelmente, te faz olhar para a sua história também com ela e para a sua história com ela. Né? A sua história para a sua história com ela. Então, o personagem começa a pensar nesses anos que o pai morou em Cancún, e são anos que ele não entende muito, e por isso ele começa a pensar também em como que nossos pais contam as histórias para a gente, como que a gente também conta a nossa própria história. Então, o luto serve um pouco de ponto de partida também para a própria narrativa do livro, assim, né? Para essa ideia de escrever a própria história, de contar a própria história. Assim, também. Você pode ler um trechinho do Cancún para a gente? A tela do computador entra no modo stand-by e vejo meu rosto refletido na superfície escura, a luz forte demais do abajur ao meu lado. Tenho as orelhas de abano do meu pai, as mesmas mãos e começo a me dar conta agora ao ler esses e-mails, a mesma facilidade para mentir. Sem escolhermos, penso, acabamos sendo fruto de algo. Embaixo do teclado há um envelope rasgado de uma carta que recebi ontem. É uma intimação da Receita Federal, convocando o herdeiro de Luiz Afonso Rodrigues de Moura a prestar contas sobre uma transação realizada por seu progenitor uns anos antes. Refere-se à compra de um imóvel que constava no nome dele e cujo valor da transação precisa ser esclarecido. É justo a casa que meu pai deixou para mim. Dr. Eduardo com certeza vai me aconselhar a fazer manobras jurídicas e precisarei decidir se vou topar arriscar e mentir ou se vou seguir as ordens da Receita sem questionar e pagar com parte considerável da herança uma multa inevitável e salgada, num processo que ainda por cima atrasaria a venda do imóvel. Vou ao banheiro, demoro mais que o necessário e na volta paro no armário do quarto e visto uma camisa do meu pai, que eu trouxera comigo no dia da faxina e ainda não tinha usado. Volto à cadeira
e olho mais uma vez meu reflexo naquele espelho negro. A orelha de abano, as mãos que pousam na escrivaninha. Giro a cabeça algumas vezes para não perder nenhum detalhe do meu próprio rosto. Mexo no mouse para tirar o computador da hibernação. Fecho o navegador e abro a pasta de documentos em busca do arquivo referente a meu discurso no velório do meu pai. Já não me lembro de onde tirei aquela ideia inicial, sobre a vida como uma trama complexa de acontecimentos intencionais e casuais que vão se juntando. Tem algo em comum com a reflexão que Samir trouxe sobre a história de José do Egito, exceto que, para ele, existe alguém do outro lado dessa trama, o próprio Deus, no caso, que não necessariamente está ordenando cada coisa que acontece, como um títere, mas tem a vantagem de conseguir enxergar o todo, como um tapeceiro que vê do lado certo do tapete, enquanto nós contemplamos apenas um emaranhado estranho, nada ou pouco belo. Miguel, para esse personagem, a perda do pai vem junto com a notícia de que ele mesmo vai ter um filho. E, de repente, esse personagem que sempre se debateu com os padrões da masculinidade, com a forma como o pai educou ele, se vê na posição de pai. E se pergunta se vai também acabar repetindo esses padrões que ele mesmo criticava. Um personagem mais velho, a certa altura, diz ao Joel que ele espera que talvez a nova geração encontre outra forma de lidar com a paternidade, mas talvez não consiga. Você também tem filhos pequenos. Como é que foi para você colocar essas questões sobre paternidade no romance? Eu acho que isso junta um pouco com a história do luto, né? Porque também no romance, quando o personagem é adolescente, ele está virando adolescente, ou seja, tem um certo luto da infância também. Então, tem o olhar para esse personagem adolescente e, ao mesmo tempo, olhar para um futuro filho que vai nascer, né? E de como que ele vai lidar com isso. Assim. Aí existe também um dos assuntos assim, que eu acho que tem a ver com a nossa geração também, que é como a gente lida com a nossa masculinidade também, com como nossos pais lidavam com ela, com a possibilidade de você ter uma masculinidade mais introvertida, que é o caso do personagem. E eu acho que isso tudo entra junto na hora da escrita do romance para falar um pouco de, como eu falei antes, de como o personagem vai se perguntando como que eu vou então contar a minha história para o meu filho, né? Que narrativa que eu vou usar, que narrativa que ele vai escutar, será que ele vai entender essa narrativa ou será que ele vai também querer escavar algumas partes que eu não contei para ele? Então tem um pouco essa ideia da paternidade. Os dois romances têm protagonistas que nasceram na década de 80 e que crescem na virada do século, em Caracas e no Rio de Janeiro, e procuram transmitir para o leitor com muita força como era viver nesses lugares, nessa época. Karina, o seu livro contrasta o tempo todo a brutalidade dessa Caracas que você descreve com a nostalgia por um passado que a personagem considerava mais feliz. Ela fala muito das visitas que fazia às tias que moram no povoado de Ocumare, é isso? Ocumare, e que é descrito com muito carinho, as frutas, as comidas, o ritmo da vida, os hábitos na região. E é uma Venezuela que acaba sendo menos conhecida por quem está de fora, diante dessa avalanche de notícias que a gente recebe o tempo todo. Por que você fez questão de registrar isso no romance? Ocumare, é por isso que eu disse que quando eu cheguei em Paraty, eu me senti em casa, porque reconheci todas essas coisas que eu recriei em Ocumare, na praia, que é o litoral da área central da Venezuela, com montanhas e o mar, com tanta exuberância e a riqueza verde que é o belo, o fantástico, o do que é excessivo até. Então, meu país ansiava por progresso, ao contrário, com a cidade que supostamente era o resultado da economia do petróleo, que é a garantia que as pessoas seriam boas e bem-sucedidas, mas poderíamos criar algumas áreas de beleza, porque à medida que lemos o romance, seria Noite em Caracas, ou Noite em Caracas, nós temos uma entrada para dentro do inferno, mas, além disso, fala de uma cidade
onde as pessoas se sentem ameaçadas, eu falo, ou seja, eu falo sobre o comportamento, como as pessoas vivem, porque, por exemplo, você se afasta quando você vê algo desagradável, a uma ocupação militar de um apartamento, e o protagonista diz por que não tem eletricidade, há um apagão, e essa pessoa tem luz no apartamento, e vejo que o apartamento foi ocupado pelos militares e tudo em volta está escuro no apagão, e quando os militares saem, as luzes acendem. Então, foi uma rebelião dos cidadãos e pode ser muito agressivo contra indivíduos que sofrem. E todos os dias da infância, com minha representação, e o Cumaré é o litoral, e no meu livro seria A Noite em Caracas, temos os tambores, tem os personagens que retratam as mulheres que estão moendo e pisando milho com pilão. No século XX, havia mulheres que usavam pilão para moer milho. Nos anos 30 e mais além, foi um retrato da lírica, a Venezuela lírica, que a protagonista entrava e saía dessa cidade no litoral e voltava para Caracas com a violência. Então, ela volta à infância e retrata esses personagens. De São Paulo, 3 contos sobre o dia a dia em Caracas e na Venezuela hoje. E ali sim você mostra o outro lado dessa nostalgia. Você mostra a precariedade dos hospitais, o desabastecimento de combustível e comida, por exemplo, entre outras coisas. Você mencionou antes essa culpa que quem sai sente por ter deixado o país. Nas suas conversas com os amigos e os parentes que ainda vivem na Venezuela, a partir disso, qual é o retrato que você faz da parte da sua geração que ficou lá? Es complejo, es muy complejo de abordar esta situación, porque yo creo que yo nunca quise que se leyera Adelaida Falcón como un personaje que vive porque se va, ¿no? Eu sinto, assim, essa ideia da culpa muito grande. É uma situação, é uma sociedade que já tinha divisão, já era uma sociedade dividida, que já era uma sociedade revolucionária, contra-revolucionária, pobres, ricos, já era uma sociedade muito dividida. Você tem pão, não tem pão, você tem, não tem, enfim, você tem o que eu não tenho. Então, dependendo da pessoa, tem aquela ideia de resistência e de resiliência na pessoa que fica lá. Muitos ficam porque também não tem opção de sair. É claro que é pior quando alguém se sente a necessidade, a fome, ou por um poder excessivo, as pessoas fogem, saem andando pela fronteira, tanto aqui no Brasil quanto na Colômbia, saem andando, porque agora a sensação daquele que saiu é que você não tem mais voz, você não tem mais direito a falar alguma coisa. É uma sensação muito pessoal que eu alimentei durante muito tempo, é como se eu não tivesse mais direito de falar nada do meu país. E eu fiquei muito longe, eu não conseguia voltar, eu não conseguia falar do meu país e raciocinar no meu país. Era como se eu sequer conseguisse lembrar. Agora é interessante, né? A minha culpa, quando eu migrei para a Europa, tão jovem, eu levei a ferramenta literária comigo para me ajudar a lidar com esse sentimento, esse problema de ter que lidar com a minha própria culpa. Mas nós temos que ser muito claros em relação à sua narrativa. Primo Levi, veja o que aconteceu com ele. Autores como Primo Levi falam que um sistema pode acabar alienando você. E é por isso que você, às vezes... A minha intenção, é claro, não é comparar a situação com o Holocausto, a minha situação com a situação do Holocausto, mas a culpa que você sente quando você passa por um processo tão forte, tão difícil, é muito difícil esquecer. Você nunca vai conseguir se livrar dessa culpa, porque como a Adelaida Falcão, a personagem, falou, assim, eu saí e eu me sinto culpada por isso. É uma situação muito estranha e, às vezes, realmente, quando há um vento, né, e a porta fica batendo, tem uma hora que aquela dobradiça quebra, né? É uma dor, é um sentimento que eu ainda sinto.
Mas a literatura, pelo menos, me dá essa possibilidade de tentar apresentar perguntas, de falar do problema. É um romance íntimo ou não? Não sei. Essa não é a pergunta, mas vamos falar da escuridão, desse excesso de poder, o fato de que as pessoas estão presas, as pessoas estão nas ruas tentando buscar comida, vocês acabam se distraindo com esse fato, você não se faz perguntas complexas, você está com fome, você está buscando comida, você precisa comer. Então, essas outras questões filosóficas passam direto. Então, você se sente um pouco destruída. So what is the... Em Cancún, o protagonista do livro, esse livro apresenta um personagem raro na literatura brasileira contemporânea, um personagem evangélico. E a forma como a religião é retratada no livro é muito complexa, sem maniqueísmo. Uma religião que se expandiu muito rapidamente no Brasil nas últimas décadas, nesse período que o livro cobre. O Joel encontra acolhimento no grupo de jovens na igreja, quando é adolescente, mas aos poucos se sente incomodado com as obrigações e com as restrições daquilo. A religião é fonte de conforto, mas também de repressão. A igreja é uma comunidade, mas também tem os seus problemas sociais. Por que você achou importante incluir essa dimensão religiosa no livro? E quais foram os desafios para você de falar da religião dessa forma? Eu acho que isso aí tem um pouco da minha experiência pessoal também, mas me interessou olhar para essa questão da comunidade e da relação desse protagonista com ela, assim como existe essa relação nele no condomínio fechado que ele mora, né, que ele mora num lugar lá do Rio que tem muitos condomínios fechados e essa sociedade que se cria pode ser são muitos microcosmos, assim, né, assim como a escola também é outro microcosmo como esse que gera essa questão. Mas a minha ideia de abordar esse tema, assim, dos evangélicos, era olhar para isso sem, como você falou, sem maniqueísmos, assim, porque eu acho que a gente está num momento muito maniqueísta, assim, no nosso país, assim, né? Essa polarização toda, eu acho que levou a gente a ser cada vez mais maniqueísta. E eu acho que sempre que a gente lança um olhar atento de verdade para um assunto, a complexidade da vida se impõe, assim, não tem como, assim, não tem como a gente ficar pintando tudo preto no branco, quando, na verdade, a realidade é muito mais complexa. Assim. Às vezes, a gente quer responder de modo simples a questões que são complexas. E é isso, como você falou, comunidades podem ser muito amorosas, mas, ao mesmo tempo, muito julgadoras, no caso de uma igreja. Né? Enfim, e eu acho que estamos também num momento de país que essa religião ganhou bastante evidência, né, nos últimos anos. Hoje, no Brasil, os evangélicos estão no centro da disputa política. Né? A gente tem uma bancada evangélica muito atuante, em nome das pautas conservadoras nos costumes. Temos integrantes do judiciário citando a Bíblia em declarações públicas, em decisões oficiais. Tivemos, essa semana, uma declaração do presidente se comprometendo a indicar um ministro do STF terrivelmente evangélico, nas palavras dele. E, ao mesmo tempo, como a gente está conversando aqui, os evangélicos não são um bloco homogêneo no país, muitos discordam disso tudo. Qual é a sua opinião sobre esse protagonismo crescente de certos setores evangélicos na sociedade brasileira hoje? Aí saindo um pouco do livro, assim, olhando o que tem acontecido, eu acho que existe um fascínio pelo poder, que é algo que me parece muito distante do que o evangelho significa em essência. Assim. Se você for olhar onde que Jesus começou a pregação dele, foi num canto completamente esquecido do Império Romano, e nesse canto, que era a Judéia, num lugar mais esquecido ainda, no meio dessa Judéia, nasceu quase indigente, não tinha onde ele nascer, morreu quase sozinho numa cruz. E toda vez que alguém tentava colocar ele como rei político ou como governante político, ele se esquivava. Ele saía para um lugar, se retirava, então ele dizia, meu reino não é desse mundo. Então, isso me parece que é uma coisa que vai completamente de encontro à vocação do Evangelho, que veio, no fundo, da periferia do mundo. Né? Depois acabou se tornando religião oficial do Império Romano e tudo mais, mas, enfim. Então, eu acho que existe esse fascínio e citando essa questão do STF que você falou, no fundo, não teria problema se um ministro for evangélico, se ele for de outra religião, se ele for ateu. No fundo, não teria problema. A questão é que quando se diz terrivelmente evangélico, parece que isso implica uma belicosidade,
uma vontade de impor algo para a sociedade, que é algo que também é completamente distante da maneira que, por exemplo, Jesus pregava. Ele não impunha as coisas, ele conversava, falava, as pessoas vinham até ele. Então, realmente me parece completamente incompatível com essa essência do Evangelho, assim, e eu acho uma pena. Assim. E acho que tem essa ideia da belicosidade, que isso vem também muito de um discurso muito belicoso, assim, pentecostal, há alguns anos, e que eu acho que acabou desembocando nisso também, também uma fascinação, por exemplo, desses setores evangélicos com Israel, com essa Israel do Antigo Testamento, que tinha muito uma coisa do exército, né, de conquistar os inimigos e tudo mais, e começaram a atualizar isso, tanto que agora tem essas conversas de mudar a embaixada para Jerusalém e tudo mais, isso tudo vem desse caldo aí que foi se formando ao longo dos anos. E, Karina, falando em debate político, bom, a crise na Venezuela já transbordou as fronteiras do país há muito tempo. Aqui no Brasil, nos últimos anos, a direita, sempre que pôde, acusou a esquerda de tentar venezuelizar o Brasil. E agora que a extrema-direita está no poder, há quem acuse o atual governo de empregar métodos similares ao do chavismo. E, ao mesmo tempo, essa crise transbordou concretamente, com a chegada de milhares de refugiados venezuelanos aqui na fronteira norte do Brasil. Como você, como venezuelana, vê essa presença, a forma como a Venezuela é manipulada no debate político dos países vizinhos e no Brasil, por exemplo? Não é uma situação nova, no sentido de que na Espanha, por exemplo, há 3 ou 4 anos atrás, quando os partidos de esquerda que estavam relacionados a Chávez, havia essa relação política, mas numa situação específica a qual você se refere, eu acredito que um dos elementos característicos daquilo que era o regime socialista com Chávez e agora com Nicolás Maduro nunca foi uma esquerda, era um populismo, não era de esquerda, era um populismo que sim, eles incorporaram algumas características ou ideais de esquerda, mas o comportamento deles era totalmente autoritário e a reação deles, quer dizer, na verdade é um pêndulo, né? Por exemplo, um porta-voz como o Trump, por exemplo, que é um populista bem original, diferente, o populismo de direita faz muito barulho, né? E eles nas eleições, vencer com essas ideias populistas. Eu sempre disse a mesma coisa. Eu acho que a Venezuela é como Cassandra, a tragédia de Cassandra, sabe? Sabe o que aconteceu com ela, com a Cassandra? E hoje nós temos que ver o que estamos fazendo, porque a coisa é mais complexa hoje em dia. O que estamos falando é que há uma crise humanitária grave na Venezuela, uma crise de direitos humanos, e a Bachelet falou sobre isso. E ainda assim, nós temos um elemento que é muito complexo, que é nós somos também um problema regional. É um problema para a região, não só para a Colômbia e Brasil, que receberam tantos refugiados, que saem com nada, realmente, saem sem nada. E a história, o conto que eu publiquei na Folha de São Paulo, as tesouras que eles usam para cortar os seus cabelos, é uma metáfora que eu usei para isso. Eles deixam tudo para trás, inclusive os cabelos. Então, do ponto de vista político, o que nós estamos falando é sobre uma abordagem multilateral na região. O problema é que é muito difícil, porque a população está atravessando a fronteira e em condições muito ruins. Eles passam caminhando, são centenas de milhares de pessoas que às vezes fecham as fronteiras com a Colômbia, então as pessoas morrem nessa tentativa de chegar à fronteira fechada. Então temos que realocar essas pessoas, entender que é um debate político, sim, mas é mais que um debate político. As pessoas estão morrendo como cachorros na rua. E, para mim, o primeiro tópico é a questão do direito humano, e a reflexão política vai ser depois. Nós primeiro temos que falar de direitos humanos, as pessoas estão morrendo. Eu acredito que no século XXI, o regime socialista
teve um lobby ideológico, mas ainda assim que ele serviu a um certo processo, a um certo, como foi o caso na Espanha, porque nos últimos meses na Espanha, com Pedro Sánchez, o partido de Pedro Sánchez, na Espanha o regime endureceu quando eles estavam liderando o processo para reconhecer a Assembleia, que as pessoas tinham que seguir a Constituição e ter eleições, porque o governo era forte. Mas o problema é que você começa a ver essa paisagem política que parece se acostumar com o que está acontecendo, e você acaba apagando os cidadãos. Alguém pergunta como a leitura da Bíblia influenciou a sua escrita de ficção. Boa pergunta. É o livro mais lido do mundo, assim, mais vendido pelas histórias. Eu acho interessante, mesmo para quem não acredita, olhar para a Bíblia como literatura também, né? Você enxergar a construção dessas histórias de um povo, a construção da identidade de um povo, no caso do Antigo Testamento, né? E também como o próprio Jesus usava muitas vezes histórias para ilustrar questões que ele estava querendo ensinar e tudo mais. Então, eu me formei como adolescente, eu li bastante a Bíblia nesse momento, continuo lendo, mas isso, claro, se mistura a outras leituras pela escola, por amigos, por, enfim, familiares que me apresentavam autores. Isso tudo acaba fazendo parte do que a gente é, assim, e acaba tendo a ver com o que a gente escreve, assim. A Bíblia tem alguns momentos que são muito imagéticos, assim, também, né? Muitas descrições imagéticas. E essa ideia de uma literatura que cria imagens é algo que me interessa bastante também, assim, tanto nesse livro quanto no anterior. Então, é uma das, talvez, influências, assim, né? Karina, uma outra pergunta aqui. Alguém quer saber se você pretende lançar uma continuação de Noite em Caracas? E eu aproveito e emendo uma outra pergunta. O livro ainda não foi publicado na Venezuela, mas existem planos de que ele saia lá? E como é que você espera que seja a reação a esse livro na Venezuela, quando ele eventualmente for publicado lá? Pues, caramba, la pregunta suele ser na segunda parte. Uma segunda parte, a Noite em Caracas, eu não sei, uma continuação, não sei. Vejamos. Eu diria que não, mas não tenho certeza. E a segunda pergunta, se fosse publicado na Venezuela, não pode ser publicado, editado lá, porque Venezuela não tem nada, não tem nem medicamentos. Se a Venezuela quiser comprar meu livro, com preço europeu, gastariam o salário de 4 meses para comprar meu romance. Não teriam um centavo para comprar comida. Temos um projeto, temos uma iniciativa com uma edição pequena para distribuir na Venezuela, mas esperemos que tenha sucesso. Mas como meu livro seria lido ou recebido na Venezuela, sim, tive algumas reações. Não tenho a sensação de que seja, novamente, sempre diz a mesma coisa, sempre dizem que eu me sinto exatamente igual. Sinto exatamente igual a Adelaida. É interessante, sempre dizem, porque o livro foi publicado na Espanha em março, 7 de março, que é a noite antes do apagão, 3 dias. Em Caracas, 3 dias e noite, houve um apagão no país inteiro. As pessoas sobreviveram e muitas pessoas leram o livro com velas e sentiam como a Adelaida Falcão e a protagonista resume feridas que são muito comuns e resultados finais do que acontece com a pessoa quando está presa, encurralada. É a situação de todos os venezuelanos que vivem e estão lá. Os populismos e autoritarismos que, enfim, estão por aí. Uma das personagens do romance é uma professora chilena que a protagonista conhece quando é muito pequena ainda. E essa professora chega à Venezuela fugindo da ditadura do Pinochet. Anos depois, a aluna, a protagonista, vai ter que sair da Venezuela fugindo de um outro governo. Por que você achou importante marcar esses ciclos autoritários que acontecem na América Latina?
Eu acho que é vital falar sobre esses ciclos, porque dentro do arcabouço da literatura que eu falo dos problemas que eu quero abordar, eu acredito, ou seja, sempre me pergunto, e a grande pergunta é por quê? Por que os ciclos são interrompidos? Digamos Venezuela. Venezuela tinha tudo. Venezuela tinha o futuro. Venezuela tinha um sistema partidário. Nos anos 80, que é a década quando eu nasci, tudo caiu, foi para o chão. Temos vários sinais políticos, sinais de que as coisas estavam colapsando. E ninguém se deu conta que a democracia que não consegue se defender é uma democracia fraca. Eu acredito que haja ecos, elementos e na América Latina, na Venezuela, cada país é diferente. Compartilhamos, no entanto, elementos comuns. Foi interessante porque Venezuela, que recebe chilenos, argentinos e mentes brilhantes que nos ajudaram a construir nosso país. Jornalistas contribuíram também enormemente ao país. Eu acho que é interessante tentar ligar essa malha que aconteceu com a Itália. É um personagem que saiu da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é para ter esse coro de migrantes, peregrinos, pessoas que mudam, migram e saem. É interessante porque quando você lê o romance, eu não falo sobre um ciclo vital. A biografia do personagem com 10 anos, ela diz que se apaixonou por um soldado, que a cabeça foi explodida por uma bala perdida. Essa menina tinha isso como o cenário, o soldado morto com bala na cabeça. As pessoas se recuperam, começam novamente. Vejam a Argentina, nos últimos 10 anos na Argentina e o cenário econômico na Argentina há um ciclo, há um elemento cíclico e a relação entre política e memória, como temos a relação com o passado recente, com o que aconteceu nas nossas vidas e na minha sociedade, onde o Salvador, esse grande Salvador messiânico, que é um personagem exagerado, e no caso venezuelano, foi um ciclo e sempre é uma ameaça, e a ameaça sempre é uma ameaça na virada do século, no início do século XXI, com Hugo Chávez como o Salvador. E não conseguimos resolver essas questões. No meu país, há muitos representantes, os militares, por exemplo, militares no romance que estão em pé em volta da estátua de Bolívar, aliás, de uniforme. Não é uniforme, é uma farsa, um disfarce, é uma mudança. Parecem palhaços. Eu estou interessada. O que vemos é que minhas preocupações enquanto cidadã e escritora, eu quero falar sobre os ciclos. Tem um conto chamado Violeta, que até foi o conto selecionado para a edição brasileira da Granta, que acompanha como o trauma da ditadura se manifesta numa família no Uruguai, no Chile, no Brasil. É um tema que não aparecia muito na literatura brasileira, nem na sociedade brasileira, até algum tempo, mas de uns tempos para cá explodiu. Por que você acha que a gente tinha, ou tem ainda, talvez, tanta dificuldade de lidar com isso? E qual é a importância desse conto para você? Eu acho que a gente lida mal com a nossa memória da ditadura, assim, né? E a Comissão da Verdade foi um passo muito importante, mas mesmo assim, e agora está ameaçado, né? Estão querendo reescrever essa história de novo. Mas eu acho que esse tema, assim, no caso do conto, ele era um olhar para como que esse personagem que nasceu quando a ditadura estava acabando, ou já tinha acabado, lida com uma memória de algo que ele não viveu, mas que, ao mesmo tempo, influencia a família dele e está impregnado em tudo que ele viveu. E acho que é um pouco o caso de muita gente da minha geração, de uma geração depois também, você ter poucas narrativas, ou então ter narrativas que são importantes, mas que começam a ser questionadas. A gente teve um fim de ditadura muito pacífico, né, um acordo muito... Né, a lei da anistia anistiou todo mundo. Então, é como se a gente tivesse colocado um tampão e não quisesse olhar para isso, assim, né, como país, naquele momento. E aí esse tampão foi saindo e, de repente, estão querendo mudar tudo de novo agora, o que é uma pena. Mas eu acho que é uma memória que a gente lida mal, assim, e que eu acho que está começando a aparecer mais. Eu acho que nossos países vizinhos aqui têm uma relação mais
intensa, inclusive, com isso, assim, e mais presente e mais verdadeira, assim, também, né? Sem essa negação que às vezes aparece aqui. E, Miguel, não é um spoiler, mas a gente pode dizer que o livro Cancún termina com uma reflexão do personagem sobre a escrita, sobre como contar a própria história pode ser uma forma de se entender e de passar adiante uma visão diferente de si para os filhos e tudo mais. Qual você acha que pode ser a capacidade da literatura para dar conta dessas memórias e da construção da própria identidade? Eu acho que quando a gente escreve, a gente está investigando a nossa própria memória, as memórias alheias, coisas que a gente escuta, que a gente vê, e também a gente trabalha com a própria invenção mesmo, né, pura, assim, por assim dizer. Tudo acaba se tornando material para a escrita. Mas eu acho que, no caso do livro, quando fala da adolescência, é na terceira pessoa, e quando está no momento atual, assim, com os 30 e poucos anos, ele escreve em primeira pessoa, né? Então, isso foi um modo também de deixar transparecer um pouco a construção dessa narrativa e de mostrar que ele estava olhando para a própria história, mas de um lugar já diferente, né? Essa um pouco uma metáfora da terceira pessoa e da primeira pessoa, com o passado e o presente, enfim, sem querer fazer uma grande metáfora, mas é um pouco por aí. E, Karina, você tem uma escrita que procura fazer mais uma intervenção no debate político do seu país, no debate político sobre o seu país. Esse livro vai ser agora, já está sendo traduzido em vários países, vai ser publicado em pelo menos 20 países. Que tipo de reação você espera que esse livro provoque nos leitores? Bem, eu escrevi Noite em Caracas como obra literária. Não é um livro político, é literatura. É um ponto de vista para contar uma história que condiciona meu ponto de vista, mas é literatura. Eu acredito que minha convicção, que amo a língua e uso a linguagem da maneira mais bonita, está acima de tudo. Ou seja, o que eu quero dizer é que quando falamos sobre fantasmas e vítimas na literatura, a vítima que é o retrato que eu quero transmitir, o que eu fiz foi retratar e falar sobre coisas muito terríveis de um ponto de vista de episódios pequenos como Doris Lessing fez. Você não consegue controlar o que seu livro provoca, mas sim, eu observei que existe algum grau de empatia. Já foi publicado no Brasil. Eu senti muita empatia com os leitores brasileiros. Eu senti que falam sobre a mulher que está sozinha, enfrenta tudo sozinha, e dizem, essa personagem, por que ela assim é uma mulher desesperada, tentando sobreviver, lutando pela vida, mas é uma situação muito complexa, é muito interessante, porque na Europa acharam muito esquisito que as mulheres, ou seja, que falam sobre as mulheres, ou seja, que é uma coincidência, porque quando você fala sobre uma sociedade que a uma sociedade matriarcal, e quando você quer analisar um livro, eu acho que foi um privilégio ler, é um ato de generosidade quando você lê muitos livros excelentes, que alguém escolhe seu livro para dizer, eu não gostei, ou gostei ou não gostei. É um processo muito rico e fico muito feliz com a reação, as reações em muitos países, e são muito diferentes, inclusive. E há 26 edições em 26 países. E vejamos o que os leitores brasileiros vão reagir. Eu espero que os leitores brasileiros estão ouvindo a temperatura, são muito próximos à energia, à eletricidade, à beleza venezuelanas que meus personagens retratam. A conversa continua aqui na sessão de autógrafos que os dois vão fazer do lado de fora da tenda. Obrigado a todos, boa tarde.